Instituto de Pesquisa e Administração da Educação acompanhou durante todo o ano de 2020, como faz regularmente, os principais fatos que foram notícia ao longo dessa trajetória. O ano 2020 começou como ano normal, com as atividades todas sendo planejadas e expectativas de avanços, muitas inovações, mas tivemos realmente atropelos ao longo do ano. Mas nessa edição da nossa retrospectiva de 2020, nós queremos realmente transmitir os principais fatos e vamos destacar mês a mês os acontecimentos. Janeiro de 2020 trouxe como, no âmbito do próprio Instituto, marcou um momento de inovação no sistema de comunicação do nosso IPAE. Nós passamos a editar todos os nossos periódicos através de vídeo e disponibilizando através da TV Virtual da Educação. Então foi um ano de mudanças substanciais, quebrando um paradigma de anos e anos atrás, permanentes, bem sucedidos, diga-se passagem, mas com as publicações impressas, inicialmente transmitidas pelos Correios, depois transmitidas pela internet, e hoje temos todos os 11 periódicos do Sistema Integrado de Informação Educacional, que congrega a parte de orientação também, mas passamos a tê-los todos através de sistema de vídeos. E estamos aqui comemorando esse final de ano com uma lista de sucessos no sistema de comunicação. Ainda em janeiro, nos primeiros dias de 2020, o MEC passou a ter mudanças estruturais. Então, o ministro da Educação anunciou mudanças estruturais, algumas mudanças mais substanciais, outras mais superficiais, mas com mudanças que eram na expectativa de melhoria do desempenho do Ministério da Educação. Tivemos logo no início uma medida provisória modificando a escolha dos dirigentes das universidades e instituições federais de ensino. Essa medida provisória foi bastante polêmica, depois foi transformada em lei e trazendo até um questionamento no Supremo. Mas a medida provisória marcou realmente essa mudança do modelo de escolha dos dirigentes das instituições. O Conselho Nacional de Educação, no final do mês de janeiro, realizou a primeira reunião, e essa primeira reunião já marcada exatamente por expectativas de mudança que no decorrer do ano ocorreu. E tivemos também o anúncio do novo presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal no Ensino Superior, anunciou o reitor de uma universidade para ser o presidente da CAPES. E assim fechamos realmente o primeiro mês. No mês de fevereiro, tradicionalmente, início das aulas nas escolas brasileiras. Nós tivemos o início regular, aulas presenciais, algumas instituições com educação à distância, mas grande parte todas com aulas presenciais, e o Ministério da Educação divulgou também nesse mês de fevereiro o calendário de entrada de processos regulatórios. Diga-se de passagem que esse calendário normalmente era difundido em dezembro, mas nesse ano houve uma postergação, não saiu em janeiro, saiu em fevereiro, um calendário para vigorar durante o ano 2020. E o Ministério da Educação retomou o processo de punição e de descredenciamento de instituições, e maior rigor nos processos de filantropia, entidades beneficentes. Foi uma marca durante 2020, mas muitas punições, atos restritivos das instituições que vieram somando números bastante elevados no decorrer do ano, mas a partir de fevereiro que se notou essa mudança comportamental. Também foi anunciada uma mudança, uma reformulação da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, a CTA, do INEP, que a CTA registra e analisa os recursos provenientes das comissões de avaliação do INEP, que visita as instituições. O censo do ensino médio também foi divulgado, mostrou que 40% dos docentes não têm formação adequada, embora o Brasil tivesse 1.400.000 pessoas graduadas em licenciatura, mas 40% dos que
trabalham no ensino médio não têm formação adequada. Isso é muito ruim, porque a formação é importante para poder o ensino técnico, o ensino nível médio ter realmente uma qualidade maior. Foi divulgado também o resultado do censo da educação infantil, que mostrou um crescimento de 12,6% no ano anterior. O Conselho Nacional de Educação republicou resolução estabelecendo as diretrizes para a formação de professores da educação básica. Então nós tivemos aí o Conselho Nacional de Educação mostrando logo a necessidade de maior volume de serviço, que funcionou de passagem bem durante o ano. O Congresso Nacional iniciou o ano legislativo, recebendo mensagem do Presidente da República, como acontece em todos os anos, e mencionando a necessidade da retomada das políticas públicas para a educação. O presidente destacava em sua mensagem essa necessidade das políticas públicas para a educação serem abordadas com mais intensidade nas casas legislativas. Parlamentares foram ao Supremo Tribunal Federal pedir o impeachment do ministro da Educação, já muito acirrado, desgastado já o então ministro, mas os próprios parlamentares vieram ao Supremo pedindo o impeachment do ministro, e esse impeachment não chegou a se concretizar, mas acabou ele tendo a saída, mesmo um pouco à frente. A emenda constitucional do Fundeb foi apresentada, aumentando de 10% para 20% a participação da União nos repasses para estados e municípios. O ano todo o Fundeb tramitou e naturalmente tivemos aí, nesse mês de fevereiro, a apresentação da emenda constitucional, que acabou sendo vitoriosa. E o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, também no dia 23 de fevereiro, comemorou seus 47 anos de fundação. Então, é uma marca que, para todos nós, foi importante. Entramos em março, o mundo inteiro surpreendido pela pandemia, pela Covid-19, que chegou ao Brasil, mais ou menos por volta de dia 10, 15, pelo menos oficialmente, e trouxe medidas preventivas da sociedade. Ninguém sabia bem os passos a seguir, o governo dando informações divergentes, o mundo inteiro assustado com o avanço do coronavírus, e as escolas naturalmente tiveram que seguir as recomendações de suspender as atividades presenciais. E a suspensão ocorreu durante o ano inteiro, mas tivemos realmente em torno do dia 15 as medidas sanitárias sendo divulgadas, e o próprio IPAE elaborou logo inicialmente uma recomendação de prudência por parte das instituições e criou um sistema de um plantão educacional de atendimento às dúvidas desse cotidiano. Plantou o sistema de home office, tanto no Instituto quanto nas instituições, empresas, mas tivemos realmente, a partir de março, essa mudança substancial na vida das instituições. As escolas brasileiras tiveram uma orientação por parte da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino e outras entidades, mas no sentido de prudência e de afastamento físico das profissionais, educação, alunos e toda a comunidade. Uma medida provisória definiu a mudança da legislação trabalhista e trouxe reflexo para as escolas de todos os níveis de modalidade. Não passou a ser possível uma mudança, suspensão de contrato, etc., mas isso através de uma medida provisória. Alunos matriculados nos cursos da área de saúde passaram a ter a possibilidade de realização de estágio curricular nas unidades básicas de atendimento. Então, ou seja, antecipou a possibilidade desses profissionais, ainda não profissionais, estudantes, atuarem nas unidades de saúde para pronto atendimento. Também o Conselho Estadual de Educação iniciaram a regulamentação de procedimentos na Escola de Educação Básica e, ao lado disso, o Conselho Nacional de Educação no Ensino Superior. Projetos de lei são apresentados em alguns estados para reduzir a mensalidade escolares. Então, isso foi uma tônica durante o mês de março. Vários projetos de lei foram apresentados no sentido de termos uma prorrogação, uma suspensão, redução, prorrogação de prazo de vencimento, etc. E tudo isso foi acabar quase tudo parar no Supremo.
O MEC prorrogou o prazo para que instituições privadas de ensino superior pedissem autorização para oferta de cursos técnicos. Vencia naquele mês a possibilidade do pedido de cursos técnicos, mas o MEC prorrogou por mais uns meses e as instituições puderam utilizar esse período. A FNDE autorizou a distribuição de mais de 3 milhões de kits escolares. Então, ou seja, os kits escolares para atender os alunos em casa e tal, isso a FNDE tomou essa decisão. Não funcionou muito bem, mas foi autorizado. E o MEC autorizou a educação à distância em substituição às aulas presenciais, não chamando de educação à distância, mas chamando de educação utilizada por meios tecnológicos, mas no fundo era a educação à distância mesmo que estava sendo autorizada. E novo calendário foi fixado, alterando aqueles prazos de entrada de novos pedidos, mas março, uma nova portaria alterou os prazos. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para as instituições pedissem essa implantação do ensino médio no curso técnico de nível médio. O Conselho Nacional da Educação elaborou orientações sobre o Covid-19. Foi um bom documento inicialmente, ainda com muita lacuna, mas era o que era possível naquele momento. E o Congresso Nacional manteve o veto pelo Presidente da República e somente instituições públicas poderiam fazer o exame de revalidação dos diplomas de médicos pedidos no exterior, chamada revalida. Então, ou seja, existia uma tendência de ser também possível nas escolas privadas, mas o Congresso seguiu ao que o veto do Presidente e ficou realmente possível só nas instituições públicas. O coronavírus suspendia já naquele momento as aulas presenciais em diversos países. E a China, que foi a primeira a ter, retomou as aulas presenciais. A retomada começou na metade de março de forma gradual. Então nós tivemos o mundo fechando e a China já tinha tido, tanto é que o Covid-19, já tinha tido essa decisão de retomar as aulas, como realmente retomou a partir de março. Entramos em abril, e abril um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda foi lançado pelo governo federal. Muitas demissões estavam ocorrendo, então foi lançado um programa especial de manutenção do emprego. Alguns recursos, algumas possibilidades, mas tudo foi sentido ao longo do ano. O projeto de lei obrigando que as escolas reduzam o preço das mensalidades foram apresentados, inclusive, no âmbito federal. Além dos municípios, estados que já estavam tendo, no âmbito federal, novos projetos vieram também, e um deles frutificou, mas foram apresentados nesse mês de abril. Escolas do Distrito Federal iniciaram o retorno das atividades presenciais, mas acabou havendo o recuo. Então, houve o início, mas não funcionou, não tinha ainda medidas, e o governo do Distrito Federal recuou tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas. O Conselho Nacional da Educação abriu uma consulta pública sobre parecer que tratava da reorganização do calendário escolar. Aliás, foram vários pareceres, mas teve uma consulta pública e isso foi importante. O INEP anunciou que era normal suspensão de todas as visitas programadas pela avaliação em loco. O Ministério da Educação alterou regras da colação de grau nos cursos de saúde, permitindo a antecipação da colação de grau, mesmo não tendo terminado o cargo horário, mas seria possível colar grau. E foi nomeada uma nova secretária de Educação Básica. O Ministério da Educação ainda permanecia, mas uma nova secretária veio a ser anunciada nesse mês de abril. MEC prorrogou o prazo para as escolas continuarem utilizando aulas digitais. Diretriz Nacional de Formação de Professores de Educação Básica foi lançada pelo Conselho Nacional de Educação. E o MEC anunciou um novo programa, um programa que não tinha nenhum sentido naquela época, mas que foi o programa Conta Pra Mim, lançado pelo MEC. O ministro, já nos delírios tradicionais dele, lançou um programa que era de contar a história para as crianças. Na realidade, esse é mais um programa que foi lançado e está aí, mas sem grande adesão, embora com a grande verba publicitária. O índice de inadimplência nas escolas particulares aumentou significativamente em função da Covid. Então, algumas medidas vieram sendo tomadas posteriormente, mas naquele mês de abril o índice foi
significativamente alto. E reinício das atividades presenciais nas escolas são previstas, mas de forma gradual a partir de maio. Naquele momento se acreditava ainda poder em maio ter esse retorno. Portugal resolveu suspender o ano letivo. Escolas de alguns países retomaram aulas, uns suspendiam, outros retomavam, e um estudo apresentado pelo Banco Mundial mostrou que a maior parte dos países, em países pouco afetados na Europa, que tinha naquele momento ainda medidas de uma primeira onda. Depois tivemos uma segunda onda, mas em situações bastante distintas. Mas iniciando na Ásia e depois na Europa, que sofreu esse impacto mais forte. Entramos aí no mês de maio e as medidas de flexibilização e retorno das atividades educacionais se tornam prioridade das escolas. Então, as famílias também exigindo esse retorno, mas com situações de insegurança, ninguém acabou voltando muito pelo receio de aumentar a pandemia. Havia expectativa de algumas entidades em junho voltar a ter atividades presenciais, o que na realidade não houve. O Conselho Nacional de Educação disponibilizou o texto final de um parecer sobre a reorganização do calendário escolar. Foi o ministro não voltou, e bem mais no final do ano acabou sendo aprovado. E iniciava naquele momento o processo de escolha de novos membros do Conselho Nacional de Educação. Terminava o mandato em junho, dos conselheiros, então já tínhamos aí uma movimentação nesse sentido. E os projetos de lei que nós comentamos há pouco para redução de mensalidade, já nesse mês ultrapassava 120 projetos. Uma pesquisa mostrou que 78% das instituições de ensino superior estavam utilizando ambientes virtuais de aprendizagem. Então, nós tínhamos aí já quase 80% utilizando no ensino superior, os ABAs, mas na escola básica, pouquíssimas instituições conseguiram avançar com a educação imediata do computador naquele momento. O MEC prorrogou o prazo para o uso das tecnologias de substituição às aulas presenciais. E isso foi uma medida natural naquele momento de prorrogação dos prazos. E o calendário anual de ingresso e processos regulatórios, que já tinha sido modificado uma vez, foi modificado pela segunda vez. Comentamos também as estratégias para retorno às aulas presenciais que foram definidas em todo o mundo. Um dos destaques foi a da França. A França foi um dos países mais bem estruturados, elaborou um bom protocolo de retorno e que até funcionou bem, mas foi realmente um marco referencial para outros países. O Supremo Tribunal Federal recebeu as primeiras ações contra as leis que estavam se transformando já dos projetos anteriores de redução do valor das mensalidades. Mas o Supremo foi acionado e isso veio realmente só ser julgado mais no final do ano. O MEC definiu as instituições que poderiam indicar os candidatos para o Conselho Nacional de Educação. Então aí tivemos já o MEC listando as entidades que poderiam indicar os candidatos a conselheiro do CNE. E assim fechava o mês de maio. Foi um mês bastante complexo na vida das instituições, das pessoas, mas tivemos realmente alguns avanços dentro do mesmo cenário. Entramos em junho, e em junho o Ministério da Educação editou uma nova portaria, prorrogando a suspensão das aulas presenciais em substituição por atividades não presenciais nos cursos de educação técnica de nível médio, que antes estava só o ensino superior, mas os cursos técnicos de nível médio da Rede Federal de Ensino teve uma portaria permitindo essa utilização, que já estava sendo utilizado na escola básica, mas pelos Conselhos Estaduais de Educação. Novas medidas judiciais para assustar os efeitos das leis estaduais foram apresentadas pela Conferência Suprema. Fortes desgastes no Ministério da Educação apontavam a sua demissão. Então, o tal ministro já estava muito desgastado naquele momento e realmente já apontava a perspectiva que se concretizou um pouco à frente.
Ministério da Educação liberou a relação dos indicados para o Conselho e depois escolheu o presidente da República escolher, e as diretrizes de autorização de funcionamento de avaliação dos polos de educação à distância para oferta nos cursos de pós-graduação estricto sensu foram estabelecidos pela CAPES. Foi um grande avanço, porque a CAPES sempre foi muito reticente à educação à distância, mas nós tivemos aí realmente já um ato permitindo os polos de educação à distância para os mestrados e doutorados e depois até os pós-doutorados. Medidas punitivas contra instituições voltaram a ser editadas sucessivamente pelo MEC, ensino superior. Um estudo mostrou que o credenciamento da educação à distância é a única alternativa de expansão dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. Essa pesquisa foi evidenciada e, naturalmente, já apontava que era uma tendência natural do aumento da utilização da educação à distância. O Unesco elaborou estudos sobre as novas diretrizes para a reabertura segura das escolas. A Unesco teve um papel importante, porque tinha uma visão do mundo, como tem, mas foi estabelecendo essas novas diretrizes e tivemos realmente assim a nossa Unesco com essas características. O Ministério da Educação teve uma, que não foi surpresa, mas era esperado por todos, o ministro abandonou o Ministério da Educação, deixou, dizendo que tinha deixado um grande legado, entre aspas, porque na verdade foi um legado péssimo, e tivemos realmente uma lastimável gestão do ministro, que já era o segundo ministro no governo atual. Mas depois tivemos outros capítulos mais à frente. O Ministério da Educação deixou naquele momento o substituto respondendo, e tivemos aí nesse mês de junho um hiato, mas pelo menos uma perspectiva de ficarmos livres de um ministro desajustado que só trouxe confusão para a educação brasileira. Nesse mês também, de junho, a Associação Brasileira de Educação à Distância comemorou 25 anos. É uma associação que até ajudamos a fundar, mas teve realmente uma forte contribuição e tem ainda no campo da educação à distância. O Parlamento de Portugal rejeitou um projeto de redução do número de alunos em turno. Então, isso era exatamente uma perspectiva de reduzir o número de alunos por turno. Em Portugal, não. Portugal manteve esse mesmo princípio. Então, fechamos assim o primeiro semestre do ano e voltamos com a sequência logo a seguir. Iniciamos o segundo semestre com um cenário mais ou menos semelhante ao que teria terminado o semestre anterior, com expectativas de melhoria de um cenário, uma queda da onda do Covid, mas ainda com muita apreensão. E nesse cenário, o Ministério da Educação novamente alterou o prazo da entrada dos processos de novos cursos, autorizações, reconhecimentos, etc. E o MEC lançou um protocolo de biossegurança para o retorno às aulas. Então, era uma expectativa naquele momento, já de uma retomada, o fato que, na verdade, não ocorreu muito nesse semestre, mas o MEC lançava isso e, dentro desse negócio, desse aspecto, o próprio Instituto realizou um evento, foi um importante evento virtual, da capacitação dos profissionais para o retorno às atividades. Então, nós tivemos realmente uma perspectiva de preparação e conseguimos passar muitas orientações de preparação dos profissionais de educação. O plenário da Câmara dos Deputados retomou a votação da medida provisória que suspendia os dias letivos, que é aquela medida provisória editada logo no início da pandemia, que suspendia os dias letivos. Manteve a carga horária, mas suspendia e acabou sendo transformada em lei. Nesse cenário todo, houve a divulgação de um ranking das melhores universidades da América Latina, apontando a PUC do Chile como a melhor instituição da América Latina. Apesar do Brasil não estar na dianteira, mas entre as 10 instituições, 7 são brasileiras. Então, nós tivemos aí uma posição, perdemos o primeiro lugar, porque na verdade não tínhamos esse primeiro lugar, mas continuamos fora do top.
mas tivemos 7 entre 10 instituições de ensino superior reconhecidas nesse ranking internacional. Escolas de diversas cidades voltaram a atividades presenciais. Em Manaus registrou 70% da rede particular em atividade. Depois teve um certo recuo, a Manaus saiu na frente na retomada. MEC descredenciou instituições por insustentabilidade financeira. Já vem aplicando algumas penalidades, mas a suspensão por aspectos de falta de sustentabilidade foi a primeira vez que o MEC descredenciou uma instituição. O MEC criou um comitê para monitorar políticas de educação à distância de escolas técnicas. Esse comitê funcionou durante esse período, mas trouxe alguns resultados de acompanhamento apenas. Orientações do Conselho Nacional de Educação sobre o funcionamento das instituições foram disponibilizadas pelo órgão, e o Programa Universidade para Todos noticiou a disponibilização de 167 mil vagas em 1.061 instituições. Havia uma expectativa que o número fosse menor, mas foi até um número grande e não preencheu as coisas. Foi anunciado que o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM 2020, ficou adiado para janeiro e fevereiro de 2021. Modalidade impressa e digital. A maior parte presencial e alguns digitais optados naquele momento. OCDE, a organização internacional que avalia, inclusive, o PISA, que é o Programa Internacional, definiu que não teria aplicação em 2021 e só em 2022. Então teremos aí um hiato, o que é bom até para o Brasil poder se melhora, porque sempre os posicionados foram sempre muito bons. É um projeto de permitindo a certificação de recebíveis, certificado de recebíveis. É um projeto que está tramitando na Câmara, não foi votado nesse ano, mas que permite certificados recebíveis. É uma forma de você, que já acontece em agricultura, acontece em outros setores, de você poder vender para terceiros os seus recebíveis, os seus créditos. Isso será institucionalizado na área de educação se o projeto for aprovado. A CTA retomou as atividades com reuniões virtuais, porque a CTA julga os processos de recurso e temos assim esse cenário. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional que estabelece de 10% para 26% a verba federal, FUNDEB. Então, ou seja, nós tínhamos uma proposta no início do ano de 10 para 20%, mas o Congresso, a Câmara aprovou de 10 para 26, e que acabou sendo aprovado no final das contas nesse período. E tivemos então, aí a gente estava sem ministro da Educação, e tivemos um imbróglio com a nomeação de um ministro e a anulação do ministro 2 dias depois da nomeação do ministro. Então o ministro foi nomeado e foi tornado sem efeito a nomeação dele por problemas curriculares. E foi anunciado um novo ministro, e esse novo ministro continuou até o final do ano, continuou ainda como o titular da parte da educação. É o 4º ministro a governar em 2 anos de governo, mas foi assim no mês de julho. Entramos em agosto, e agosto foi o momento mais centrado, além da posse do ministro da Educação, que foi logo no início do mês, mas também a posse dos novos conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Tenham sido escolhidos, houve uma renovação muito grande, saíram alguns de muitos conselheiros e entraram outros conselheiros que preenchendo as vagas existentes. O Conselho Estadual de São Paulo, pioneiramente, lançou o primeiro regulamentação do ensino médio inovador. Então, ou seja, o ensino médio terá mudança a partir de 2022, mas São Paulo já aprovou as mudanças que são necessárias para um novo cenário do ensino médio brasileiro. Uma nova portaria do Ministério da Educação dispôs sobre as aulas dos cursos de profissionais de nível médio nas instituições do Sistema Federal de Ensino. Então, tínhamos só a portaria para o ensino superior e uma nova portaria veio para os cursos de nível médio da Rede Federal de Ensino. Nações Unidas anunciou, alertou no catástrofe gerencial devido ao fechamento das escolas, que afetava naquele momento a 1 bilhão de estudantes em 160 países.
Então, as Nações Unidas sempre alertaram que o catástrofe gerencial seria muito grande, é o que nós sentimos no decorrer dos outros meses. Bolívia tomou uma decisão, encerrou o ano letivo, por falta de condições tecnológicas. A tecnologia é muito ruim naquele país, então foram práticos. Encerrou o ano letivo no mês de agosto e esperar para ver o que vai acontecer para frente. O Ministério da Saúde lançou um sistema de mapeamento da educação e saúde. Foi interessante esse documento, um mapa da situação da educação e saúde em todo o Brasil, iniciativa não do MEC, mas do Ministério da Saúde. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os PROCONs não podiam multar as escolas que não concedessem descontos durante a pandemia. Então, tivemos aí uma decisão do Supremo suspendendo os efeitos e começaram a multar em função das leis estaduais. Reabertura de escola contaminou 97 mil crianças pela Covid nos Estados Unidos. Estados Unidos, teimosia do presidente, reabriu e contaminou 97 mil jovens e crianças, fazendo com que tivesse a retomada da decisão sensata de suspender a atividade. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que os tempos dos cursos de graduação e pós-graduação sejam contados como atividade jurídica pelo Ministério Público. É um fato interessante, ou seja, para concursos públicos tem que ter um determinado prazo de atividade jurídica. E o Supremo entendeu que, mesmo não sendo atividade jurídica diretamente, mas os cursos sendo feitos, cursos de pós-graduação, podem ser considerados como atividades jurídicas. Então, abriu aí uma brecha para beneficiar várias instituições. Lei sobre as normas excepcionais do ano letivo da educação básica superior foi sancionada. Então, ou seja, tinha medida provisória, discussão no Senado, na Câmara e aprovado em agosto. E houve uma prorrogação do prazo para a implantação das instituições que tinham cursos autorizados, porque se você tem um curso autorizado, você tem que implantar sua atividade no prazo X. E como aconteceu essa decisão do Conselho, então houve a prorrogação por mais de um ano dos prazos para implantação. Parâmetros educacionais do Fundeb, parâmetros operacionais do Fundeb foram publicados através de uma portaria interministerial. Outra notícia não muito boa, mas boa e tão boa, porque a boa é que o analfabetismo caiu no Brasil, e a não boa é que tem ainda 11 milhões que não sabem ler e escrever. Então nós temos realmente aí um cenário de melhoria, que caiu o índice, mas ainda temos 11 milhões sem saber ler e escrever numa população nossa de todo o país. Universidades europeias receberam inscrições e começaram a receber inscrições de estudantes brasileiros para o letivo 2021. Tem aumentado esse fluxo de estrangeiros, mas as universidades europeias captando alunos em todo o mundo para os seus cursos, especialmente de graduação e pós-graduação. Também sobre Portugal, o Fórum Português de Administração Educacional expandiu suas áreas de atuação, estabeleceu parcerias com entidades estrangeiras. Tem sido uma constante essa busca de parcerias. O MEC divulgou solução para o fornecimento de acesso à internet de baixa renda. Divulgou uma solução, mas não aconteceu. Então, ou seja, você tem solução já criada, alunos de baixa renda pararam de estudar porque não tem internet, mas temos realmente já uma legislação já permitindo esse aspecto. O Congresso Nacional derrubou um veto do Presidente da República ao uso obrigatório de máscaras nas lojas e escolas. A legislação obrigou e o presidente vetou, mas o Congresso derrubou o veto e passou a voltar a ter a legislação vigorando. O MEC definiu um novo secretário de Regulação da Educação Superior. Já tinha tido a troca de secretário de Educação Básica e de Regulação dele com um novo ministro, um colaborador seu na sua universidade, para ser o secretário. O Unesco lançou
estudos sobre educação com ênfase nas consequências adversas do fechamento da escola. O Unesco sempre insistiu muito nesse aspecto, que evitar fechar as escolas, que o fechamento é pior do que manter as escolas abertas. O Congresso promulgou uma emenda do Fundeb. Já tinha sido aprovado na Câmara, no Senado, e aí o Congresso promulgou a emenda para o repasse maior dos recursos aos estados, Distrito Federal e município. E o Conselho Nacional de Educação finalmente pôde disponibilizar a relação completa de seus membros. Teve membro nomeado, que desistiu, depois teve nomeação de mais outro membro, e assim fechamos o mês de agosto. Entramos em setembro, caminhando aí para a primavera. Reabertura das escolas é defendida pela Unicef, Unesco, Organização Mundial de Saúde, e amparada por decisões de justiça em várias cidades. Então nós tivemos aí um incentivo, sempre tivemos dos organismos internacionais para o retorno das atividades. Escolas de várias cidades definiram o retorno das aulas presenciais, muitas definiram, mas não conseguiram implantar. Experiência internacional do retorno às aulas após o Covid foi tema de um seminário na Câmara dos Deputados. O Ministério da Educação e Economia firmaram parceria da retomada da pós-pandemia. Então, um documento estabelecendo mais recursos para a educação. O Conselho Nacional de Educação libera parecer dilatando o prazo de um ano para a implementação dos cursos. Já tinha sido colocado antes e aqui foi sacramentado o parecer. O Ministro da Educação debate com parlamentares aspectos da volta às aulas presenciais. Foi uma longa audiência pública que o Ministro da Educação teve presente e atendeu todos os chamados com tranquilidade, mas trazendo realmente números bastante assustadores da educação brasileira. Aumentou o número de instituições de ensino superior credenciadas para educação à distância. Muitas instituições foram credenciadas esse ano, sendo setembro mês de auge nesse sentido. O Senado Federal aprovou o auxílio às escolas privadas de educação básica. Aprovou, mas não foi aprovado ainda, não virou lei. Então, ou seja, você tem perspectiva de auxílio financeiro para as instituições privadas passarem com aporte de recurso melhor. CAPES desenvolveu um mecanismo para a implantação de pós-graduação estrito sensu através da educação à distância. Então, já a CAPES, que era bastante relutante, permitiu e desenvolveu um mecanismo para a implantação. O ensino médio registrou um crescimento histórico no IDEB. Então, ou seja, temos já resultados positivos no ensino médio. Política Nacional de Educação Especial, Equitativa e Inclusiva com Aprendizagem ao longo da vida foi lançada pelo Governo Federal. E é uma grande confusão isso, mas inclusive a decisão do Supremo suspendendo essa medida, mas foi surgimento através de um decreto do Presidente da República criando a aprendizagem ao longo da vida e a junção da educação especial com a educação normal. Então, é uma situação complexa que o Supremo já suspendeu essa decisão. Prazo da aprovação tácita dos processos feita pelo Ministério da Educação trouxe uma grande confusão, porque na realidade foi fixado pelo governo em função da lei da liberdade econômica que o governo não pode demorar tanto tempo para apreciar os pedidos de autorização de cursos. E mesmo assim tem demorado, pareceres são contrários à legislação, mas temos aí prazos definidos, ou seja, tem que terminar os processos até determinada época, e assim está sendo na legislação. Portanto, o Ministério diz que não, é a partir da lei e não a partir do protocolo. Então isso ainda vai dar uma grande discussão. E a Unesco incentivou realmente parcerias com os governos, instituições acadêmicas, fundações e organizações de sociedade civil. A Unesco tem aumentado essas parcerias e assim tivemos, nesse mês de setembro, um incentivo também a os principais aspectos de outubro, que foi o mês do professor, muito pouco comemorado, diga-se de passagem, porque as escolas estão de fechamento presencial, e virtualmente alguns registraram, outros não, mas foi o mês do professor e a gente registrou naturalmente esse fato. Voltaram a existir retornos graduais da atividade presencial
E o MEC anunciou que pretende expandir mais uma vez a educação à distância, principalmente nas universidades públicas. O censo escolar foi divulgado e mostrou os números da educação pública. A educação privada não foi evidenciada no primeiro momento, mas temos aí 40 mil escolas particulares, de um universo de 200 e poucas mil escolas no total. Foi lançado, através de um decreto, ampliado, na verdade, o Programa Nacional do Incentivo ao Voluntariado. É bom, o voluntariado é útil para as instituições de educação, é útil para a sociedade, e tivemos um decreto permitindo essa ampliação. O Conselho Nacional de Educação elegeu a nova presidente e houve também no mês de outubro a aprovação das diretrizes nacionais para a implantação dos dispositivos previstos na lei, ou seja, o estado emergencial. É um longo parecer, depois foi homologado pelo ministro, foi editada uma resolução, mas temos aí já as normas do Conselho Nacional de Educação. O MEC também lançou um guia de implementação de protocolos de retorno às atividades presenciais nas escolas de educação básica. É um subsídio para os municípios, estados, é um documento bem elaborado. O Supremo Tribunal Federal decidiu, depois de 18 anos, que uma lei do Distrito Federal que permitia que concluísse o ensino médio de quem tivesse passado no concurso vestibular, naquela época chamado mais concurso vestibular do que processo seletivo, e isso em 2002 o ministro deu uma liminar favorável a uma ação da Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino. E essa ação foi julgada no mérito 18 anos depois pelo mesmo ministro, às vésperas de se aposentar. Então é lamentável que tenha demorado 18 anos para confirmar uma decisão que era bastante importante para todos. As visitas em loco pelos avaliadores podem voltar a ter. O INEP decidiu nesse sentido e permitiu que tivesse o retorno, com os protocolos de segurança, naturalmente, mas isso não está se notando ainda em 2020. Isso vai acontecer mais em 2021, mas já tem pelo menos autorização. O INEP divulgou com os secrenários o indicador de diferença dos desempenhos observados e esperados, o IDD, de 2019. Trouxe surpresas para algumas instituições, mas o quadro foi mais ou menos parecido dos anos anteriores. O FIES, com um grande valor para receber dos alunos, lançou um programa especial de regularização do fundo. Então, ou seja, quem está devendo pode ter um tratamento especial, negociação mais prazos, etc., por esse programa. A CAPES mostrou o impacto dos cursos na capacitação virtual, foi uma pesquisa bem elaborada pela CAPES, e no âmbito de perspectivas, tendências, o governo federal lançou estratégias de desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. É um trabalho feito pelo Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, com outros ministérios, mas é interessante uma reflexão mostrando ali, aí se vê várias oportunidades de parcerias nas instituições. Ensino à distância se confirma como uma tendência de forte crescimento e muitas instituições aproveitaram o período de outubro para pedir novos credenciamentos. A CAPES apresentou as ações e políticas ao Conselho Nacional, destacando o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Tem um Conselho Nacional da CAPES e foi realmente evidenciado esse aspecto das políticas que estão no plano nacional de pós-graduação. Entramos em novembro, marcado pelas eleições municipais. De 5.568 municípios com eleições marcadas, ocorreu de uma maneira geral, de uma forma tranquila, o primeiro turno e o segundo turno, mas mostrando que os resultados evidenciaram a manutenção na maior parte dos prefeitos, mais de 60% serão mantidos, ou serão mantidos seus partidos, e a forte concentração em meia dúzia de partidos políticos. Apesar de termos 30 partidos, mais de 30, mas meia dúzia que dominam realmente as prefeituras municipais. Falar em eleições, os Estados Unidos teve também eleição polêmica,
polêmico resultado, discutido, mas há preocupação por parte da manutenção de algumas cooperações feitas pelo governo brasileiro no campo da educação. Vamos ver como é que vão haver os comportamentos aí para frente. A Unesco comemorou, registrou o Dia Nacional da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento. A Unesco tem tido esse cuidado e teve também o Dia Internacional contra a Violência e Bullying na Escola, incluído o cyberbullying, registrado também pela Unesco. Então, a Unesco tem evidenciado nessas datas comemorativas ações de atuação no mundo inteiro. Médicos e deputados federais defenderam na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid, no Congresso Nacional, o retorno às atividades presenciais. Então, isso tem sido uma tônica em todos os cenários. Uma pesquisa realizada pelo MEC mostrou os benefícios da educação profissional para as pessoas portadoras de deficiência. Então, ou seja, temos que ter mais educação profissional para atender, inclusive, esse segmento, que é um segmento que, infelizmente, é forte em termos no Brasil e em outros países também. Diretrizes, procedimentos e prazos diferenciados para a participação dos presos dos privativos de liberdade no Enem foram definidos pelo INEP. O INEP tem, naturalmente, o Enem, que é aplicado, como vai ser em janeiro e início de fevereiro, mas tem também para os privativos de liberdade, e as normas foram definidas em novembro pelo INEP. A CAPES divulgou um trabalho que mostra que financia 1/3 da pós-graduação estradicense no Brasil. O Ministério da Educação editou portaria com medidas punitivas para mais de 150 instituições de ensino com atos de credenciamento vencidos, as 30 de educação à distância e 120 de educação presencial. O Ministério da Educação lançou também um painel de dados para orientar a oferta dos cursos técnicos. É importante esse trabalho para você ver, vai criar cursos sabendo quais são as perspectivas de empregabilidade e tudo. Então, o INEP, o MEC, disponibilizou esse painel de dados para os cursos técnicos. O Ministério da Educação também é uma outra novidade que ressuscitou a figura do pesquisador institucional, chamando de recenseador institucional. Antigamente existia o procurador institucional, o pesquisador institucional, depois foi criado o procurador institucional e agora o recenseador institucional. Pode existir os três, mas o recenseador ele cumpre funções que eram antigamente do pesquisador institucional, diferente do procurador. O procurador tem funções mais de representatividade e o outro é apenas de levantamento e inserção de dados no censo. O Banco Mundial liberou 10 milhões de dólares para o ensino médio. Então isso vai ajudar as escolas públicas na implantação de melhor qualidade no ensino médio. Países da Europa e algumas cidades dos Estados Unidos voltam a fechar as escolas em função da segunda onda do Covid. Escolas de educação básica e superior definem seus projetos pedagógicos para 2021, prevendo o uso do ensino híbrido, priorizando as aulas presenciais. Outros países já tiveram esse resultado também, então a tendência de 2021 é ensino híbrido e a partir daí deve ser mantida essa tendência. O Brasil voltou a anunciar a existência de 11 milhões de analfabetos e os cursos tecnológicos cresceram 11,5%, segundo os dados divulgados pelo censo. Entramos no último mês do ano e temos aí o resultado final das eleições, já que segundo turno algumas cidades ficaram e apenas uma cidade ficou para dezembro, mas tivemos resultado das eleições mostrando a força de poucos partidos políticos. Então temos muitos partidos, mas pouca representatividade. O MEC aplicou medidas punitivas em mais um conjunto de instituições, inclusive para aqueles que estavam com atos de credenciamento vencidos. Foi realizado o Fórum Nacional de Educação, virtualmente, debatendo o Plano Nacional de Educação. O Fórum congrega várias entidades e realizou virtualmente a sua reunião, que estava previsto para Brasília, mas foi realizado com bastante gente participando, mas não muito resultado concreto positivo
em termos que pudesse avaliar. O Ministério da Educação lançou um aplicativo gratuito para reforçar a alfabetização. Então, esse aplicativo foi trazido para o Brasil, ele não é brasileiro, mas está à disposição para auxiliar o reforço da alfabetização. Também teve em dezembro normas sobre o retorno às atividades presenciais que foram fixadas pelo MEC para as instituições de ensino superior e tendo reflexo no ensino básico. Então, as normas de retorno às atividades presenciais, o MEC já também disponibiliza um estudo nesse sentido. Também em dezembro marcou a realização do Fórum Nacional Extraordinário da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação, que terá um grande papel na educação nos próximos anos, porque os prefeitos todos nomeam secretários e muitos deles serão modificados. E a Undime tem esse papel de congregar todos. Diretrizes nacionais orientadoras para a implantação dos dispositivos da Lei 14.040 são definidos pelo governo federal, ou seja, aquele aspecto da lei que era uma medida provisória, que foi votada, transformada em lei do retorno às atividades presenciais, do funcionamento desse período, e o MEC aprovou, homologou o parecer. O INEP disponibilizou o Conceito Preliminar de Cursos, CPC, de graduação referente ao ano 2019. O Conselho Nacional de Educação liberou o calendário da reunião em 2021, mantendo os mesmos critérios dos outros anos, começando em janeiro na última semana e depois vai antecipando. O MEC definiu também um calendário de abertura dos protocolos de ingresso de processo 2021. Um outro fato também que foi importante foi a aprovação por uma lei do Distrito Federal do ensino domiciliar, da educação domiciliar, que ainda tem resistências, mas vai ser aprovado, inclusive por lei federal também, mas nesse momento o governo do Distrito Federal foi o primeiro a aprovar uma lei no âmbito do seu estado. Na verdade, no âmbito do Distrito Federal, que não é o estado, congrega como se fosse o município e o estado. Também foi sancionada a lei, uma modificação da lei do FUST, Fundo de Universalização das Comunicações. Isso vai ser muito bom, porque tem um dinheiro imenso guardado no FUST, que é para auxiliar ao uso de tecnologias nas comunicações e na educação. Então, era uma caixa preta, hoje sabemos quanto tem, e tem a possibilidade de ser utilizado esse recurso, que estava ajudando os superados primários. Foi regulamentado o Fundeb, foi a última lei, pelo menos de relevância, que decorrente da emenda constitucional, mas precisava da aprovação de lei, e o ano de 2020 termina com a aprovação do Fundeb, que vai ser muito útil para os estados e municípios, para a educação brasileira em todo esse próximos anos. Uma penúltima notícia também que nós destacamos é o ensino híbrido, que se consolida como uma das alternativas relevantes no novo normal. Exigirá novos comportamentos do poder público, dirigentes, demais profissionais de educação, alunos e famílias. Então, nós temos realmente o ensino híbrido como uma realidade nova que chegou para ficar e registramos isso como um ponto positivo dentro de tantas notícias que foram complexas e tantas perdas que correram ao longo desse ano. Fechamos essa nossa edição das perspectivas e desejando realmente redobrar as esperanças que o fim da pandemia marque as expectativas de todos para o novo ano. Então, desejamos realmente que 2021, retrospectiva 2021, tenha boas notícias, seja positivo. Mas 2020 foi um ano que muitos sobreviveram, muitas instituições continuarão com modelos diferenciados, mas foi um ano que marcou e vai ficar marcado na vida de todas as instituições e das pessoas. Então, fechamos assim a nossa retrospectiva de 2020.